Então, bom, como falei com vocês, a nossa aula hoje vai ser sobre a revisão da expedição 8, que vai ser a expedição no qual vai ser base da nossa prova. Essa expedição 8 são 4 percursos. Vamos lá. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a mudança na paisagem e na sociedade, galera. É interessante a gente falar sobre Revolução Industrial, porque através da Revolução Industrial, a sociedade ela experimentou uma mudança significativa na sua forma de trabalhar, na sua forma de interagir com o mundo, na sua forma de interagir entre as pessoas. Por exemplo, hoje a nossa interação é muito virtual, a gente conversa, a gente dá aula, a gente realiza exercícios, se conhece, ou seja, através do meio virtual. Nós temos um relacionamento no meio virtual. Então, essa mudança, conforme a sociedade se organiza, se relaciona entre si, se relaciona com o meio ambiente, as próprias paisagens, elas foram alteradas ao longo do tempo. E se a gente for olhar, essa Revolução Industrial tem um pouco mais de 250 anos. Ou seja, é uma revolução muito recente para o tamanho de mudanças. Até a Revolução Industrial, o mundo, as paisagens, a sociedade mudava, com certeza, mas mudava de forma mais lenta, de forma um pouco a você entender, interpretar, você entender o mundo de forma mais devagar. Agora não, agora as coisas estão evoluindo de forma absurda. Cada ano que passa, a evolução que ocorre é cada vez mais rápida, cada vez há uma mudança maior. Por exemplo, o maior exemplo são alguns tipos de brincadeiras, alguns tipos de piada, que há 10, 15 anos atrás eram engraçadas, hoje já é considerada piadas racistas, piadas homofóbicas, piadas de cunho racial. Então, a gente tem que entender o quê? Que a sociedade, que o mundo está mudando. E essa mudança, um dos fatores que promoveu essa mudança foi a Revolução Industrial. Então, por isso faz muito sentido a gente estudar essa Revolução Industrial, porque nós somos frutos dela. Se a gente tem um tênis de uma marca específica, se a gente tem uma televisão de uma marca específica, se a gente se comunica com um celular com uma marca específica, tudo isso é fruto de uma revolução industrial, tudo isso é uma forma da gente viver. Se a gente se alimenta com determinado tipo de alimento, se é enlatado, de conserva, se é congelado, tudo isso é um reflexo da Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial é um fator muito importante na história da humanidade. E vamos falar então um pouquinho sobre essa revolução. A Revolução Industrial, para ser mais exato, eu consigo dividir essa revolução em 4 fases. Essas 4 fases da Revolução Industrial são períodos que não foi determinado pelo homem, o homem percebeu a mudança de uma revolução para outra, na forma de agir, na forma de pensar, na tecnologia utilizada, nas fontes de energia, tudo isso foi responsável por caracterizar um tipo de revolução industrial. Então, se eu perguntar, por exemplo, se eu me perguntasse qual foi o principal fator para a mudança, por exemplo, da primeira para a segunda, da segunda para a terceira revolução industrial, o fator que vai determinar vai ser o uso da tecnologia. A tecnologia ela vai ser fundamental para a mudança de uma revolução industrial para outra. Por exemplo, da primeira para a segunda, da segunda para a terceira. Vamos estudar cada uma delas aqui, falar brevemente sobre cada uma. Primeiro, a primeira revolução industrial. A sociedade não surge já com essa revolução industrial. Ela surgiu lá em 1750, no século XVIII, lá na Inglaterra. Foi o primeiro país a ter uma indústria, de fato. A partir dessa primeira indústria, outras indústrias foram surgindo e uma revolução industrial começou a se perceber, começou então a se entender como uma revolução industrial, aonde a atividade econômica mais importante daquele país começou a ser então a atividade industrial. E é interessante observar que essa revolução industrial ela começou tomando o mundo inteiro. Começou na Inglaterra, como falei com vocês, mas
mas logo depois foi para a França, Alemanha, Rússia, Bélgica, Estados Unidos, Japão, Brasil, aqui começou em 1930. Então nós vemos que essa revolução industrial, ela teve o ponto inicial lá na Inglaterra. E quais são as principais características dela? Primeiro, a principal fonte energética é o carvão mineral. Quando eu falo de primeira revolução industrial, eu preciso pensar no carvão mineral como a fonte de energia principal, a mais utilizada em larga escala. E ele era utilizado para movimentar as máquinas a vapores. Então, uma outra grande característica da primeira revolução industrial são o tipo de máquina, que eram máquinas grandes, máquinas totalmente movidas a vapor, máquinas onde o grau de tecnologia, comparado com hoje, era muito obsoleto, aonde esse produto tinha uma pequena produtividade, não tinha uma produtividade tão grande, aonde dependia de várias pessoas para operar aquelas máquinas, aonde as máquinas elas serviam para agilizar o produto, mas mesmo assim ela dependia de constantes estados de conservação e manutenção pelas mãos dos seres humanos, no qual ela precisava de um comando bem específico. Por exemplo, uma máquina ela pegava um tecido, por exemplo, de pano, um tecido, e ela transformava em roupa. Mas ela precisava que alguém colocasse as linhas para tecer aquele tecido, para transformar a linha em tecido. Então, ou seja, a máquina ela precisava de alguns comandos, de algumas direções realizadas pelo ser humano. Então, uma característica básica da indústria é a grande quantidade de pessoas trabalhando lá na primeira revolução industrial, onde as máquinas precisavam disso. Então, na primeira revolução industrial tem o carvão mineral como principal fonte de energia. Eu vou ter uma característica de que muita mão de obra, isso na primeira revolução industrial, máquinas grandes movidas a vapor e a produtividade baixa. Eu tinha uma baixa produtividade ainda, mas essa primeira revolução industrial ela foi muito importante. Por quê? Antes dela existia o artesanato e depois a manufatura. Perdão, depois desses dois processos do artesanato, onde o trabalho era totalmente manual, totalmente, ou seja, uma pessoa ela fazia tudo. Na primeira revolução industrial não, as máquinas elas começam a realizar o trabalho do ser humano e com isso agilizar o processo e aumentando assim a produtividade. Dúvidas? E aí, galera? Acho que não, professor. Vamos lá. Aqui eu tenho algumas fotos da primeira revolução industrial, algumas maquetes. Olha aqui as máquinas como eram. Eu tinha aqui, para cada máquina tinha uma pessoa operando, ó. Ou seja, eu tinha as linhas aqui, mas quando a linha acabava, a máquina não sabia repor ali. Então, eu precisava de um ser humano operando cada máquina para estar bem estabelecida. Então, as máquinas elas não tinham autonomia ainda. Vou colocar a revisão lá na moderna, sim, tá bom? Professor, então, oi, pode falar. A gente não vai ter recreio, não? Vai sim, só você me lembrar 10h40 que eu dou o recreio para todo mundo, tá bom? Não entendi, eu não consegui entender. Não, porque se for às 10h40, você me lembra que eu dou 20 minutos, tá bom? Tá, entendi. Tá, deixa eu vir aqui agora, vamos embora. Bom, outras máquinas também aqui, o trem a vapor foi um grande exemplo da primeira revolução industrial, dessas máquinas movidas a vapor. Esse trem a vapor ele foi muito importante, porque através desse trem a vapor, as distâncias começaram a ficar mais curtas. Por exemplo, se antigamente para levar um produto para outra cidade de carroça levava-se mais ou menos 2 semanas, de trem, em um dia fazia esse percurso, entendeu? Então o tempo diminuiu. E também, por exemplo, na carroça eu levava pouca quantidade de produto. Já no trem, não. No trem eu levo muita quantidade de produto. Então, essa distância, o trem foi muito importante para a indústria. Um outro fator também que era bem comum nas indústrias, na primeira revolução industrial,
era a presença de crianças trabalhando nessas indústrias. Então, eu tinha uma presença grande de mulheres, crianças, idosos, homens, trabalhando na primeira Revolução Industrial. Bom? Já a segunda, bom, como eu falei com você, da primeira para a segunda, houve um salto tecnológico, houve uma evolução tecnológica. E a primeira mudança que teve, que perceberam, foi o quê? Foi a troca da fonte de energia primária. Se lá na primeira Revolução Industrial eu tinha o carvão mineral, aqui eu continuo ainda com combustível fóssil, só que a evolução levou agora para o petróleo. O petróleo ele foi estipulado na Segunda Guerra Mundial como a principal fonte de energia. É claro que dividia esse palco com a energia elétrica, mas o petróleo ele foi extremamente importante para a segunda revolução industrial. Então eu tenho que uma evolução das máquinas, as máquinas elas começam a ficar, os motores ficarem menor, porque eu começo a substituir o motor movido, por exemplo, a vapor, que tinha que ser grande, que tinha que queimar bastante água para se movimentar. Agora eu boto um motor a combustão, eu boto um motor elétrico, então eu tenho a condição de diminuir o tamanho das máquinas e também tem uma outra fonte de energia. A partir da da segunda Revolução Industrial, eu também consigo ter uma outra evolução, como motor a combustão. Eu vou ter, as máquinas começam a ser a mais independente, mas mesmo assim ainda depende muito da manutenção, do comando do ser humano. E eu tenho também a evolução da comunicação. Então, por exemplo, o telefone com fio, no caso, né, o telefone residencial que nós conhecemos hoje, foi criado, ele foi intensificado a sua utilização lá na primeira Revolução Industrial. Então, eu tenho aqui algumas imagens. Ó, o advento, o uso intensivo de carros, por exemplo, foi na segunda Revolução Industrial, onde os motores a combustão, movidos pelo petróleo, pela gasolina, pelo diesel, eles ganharam um mundo onde era muito mais fácil, os motores eram menores e mais potentes. Eu também tive o advento da comunicação, o trem, ó, que lá na primeira Revolução Industrial eu tinha o trem com a chaminé. Lembra? O trem a vapor? Aqui não, ó. Aqui é o trem já, ó, movido já a queima do petróleo, no caso aqui da querosene, ou do óleo diesel, no caso, mas eu tenho que toda uma mudança, toda uma redefinição de tecnologia, da primeira para a segunda Revolução Industrial. Aí eu falei aqui, a tecnologia do rádio, telefone, tudo foi muito mais desenvolvido. As linhas de produção dos automóveis, aonde os automóveis vinham em uma linha de montagem, e as pessoas iam colocando umas peças ali e iam montando cada automóvel de forma mais autônoma, de aumentar a produtividade. Entenderam, gente? Alguma dúvida da segunda Revolução Industrial? Alguma dúvida? Não? Então, vamos lá, então. Já a terceira Revolução Industrial. Bom, a terceira Revolução Industrial também existe um salto enorme de tecnologia. As matérias de de fontes de energias continuam as mesmas, ainda a eletricidade e também o petróleo. Só que eu tenho a inclusão de um terceiro fator também de geração de energia, que é a energia nuclear. Quem tiver com o microfone ligado, tem como desligar aí, gente, por favor? Então, eu vou ter a evolução, eu vou ter a inclusão da energia nuclear presente aí. Galera, quem está com o microfone ligado, desliga aí, por favor, o microfone. Quem é que está com o microfone ligado? Deixa eu ver aqui. Desligou. Obrigado, tá bom? Bom, então, gente, muito obrigado. A terceira Revolução Industrial também marcou esse salto tecnológico. As máquinas começaram a ficar cada vez mais autônomas. Aqui, ó, se lá antigamente o carro passava e as pessoas iam colocando as peças no carro e montando elas, que tinha que ter muita gente trabalhando ainda, aqui não. Aqui, de fato, as pessoas foram substituídas pelas máquinas. Aqui, ó, o carro ia passando e as máquinas vão colocando as peças
peças, soldando, apertando parafuso, colocando vidro e colocando. O ser humano está ali só para dar um retoque, para olhar se teve algum erro, se não teve algum erro, se é alguma peça mais complexa que a máquina não consegue colocar, então o ser humano vai lá, ou até mesmo apertar o botão para ligar e desligar a máquina. Então, o trabalho do ser humano começou a diminuir nessas fábricas, nessas indústrias. Então, eu tenho uma troca da mão de obra de pessoas por máquina, e a produtividade aumenta. Tranquilo, galera? Também tive o aumento também na terceira revolução industrial da robótica, também muitas coisas, por exemplo, a internet começou a ser desenvolvida na terceira revolução industrial. Se hoje, por exemplo, nós podemos dar uma aula aqui ao vivo, dar uma aula assim pelo telefone, um grande fator, um grande responsável é a internet, foi na terceira revolução industrial. Aí eu falei assim, ó, a esteira de montagem de um carro, aonde o carro vai passando e as máquinas, elas vão montando, elas vão encaixando cada peça, onde elas vão soldando, apertando o parafuso e diminuindo, assim, a dependência do ser humano. A máquina ela acaba sendo mais do que independente. Mas ela ainda assim precisa da ajuda humana. Bom, e hoje chegamos na quarta revolução industrial, também chamada de indústria 4.0. Com certeza vocês já ouviram, vão escutar muito falar sobre esse termo, indústria 4.0, que é o quê? É a indústria inteligente, totalmente integrada. Hoje, com essa quarta revolução industrial, eu tenho as máquinas praticamente independentes. Por exemplo, se antigamente eu tinha a máquina, ela agilizava o processo, mas ela dependia do ser humano para controlar, para comandar, para repor o equipamento dela, agora não. Agora, quando, por exemplo, uma máquina que está montando o carro, a função dela é colocar as portas, parafusar e soldar o ferrinho. Então, ela vai pegando a porta, ela vai parafusando, depois solda, encaixa, testa se está funcionando e vai para outro setor. Bom, chegar o momento que as portas ou os parafusos acabarem, se fosse lá na indústria, na terceira revolução industrial, a máquina pararia. Teria que ter uma pessoa para repor o parafuso, para repor a porta, para a máquina continuar operando. Agora não. Quando a máquina ela percebe que está acabando o estoque de parafuso, ou de portas, ou a solda, ela envia um comando para outra máquina trazer esse tipo de material que ela está precisando. Então, ou seja, há uma autonomia muito maior do que tinha no passado. E essa indústria 4.0 está incorporando novas tecnologias. A impressora 3D, a videochamada, a internet, temos a internet 5G que está para vir, falou que vai revolucionar o mundo, principalmente essa interação entre a indústria e a sociedade. Então a gente precisa ver o quê? Que essa revolução industrial, toda a Revolução Industrial foi um salto de tecnologia. E esse salto de tecnologia, ele veio cada vez mais para aumentar a produtividade e aumentar, assim, o nível de sofisticação das indústrias. Dúvida? Ô, professor, Pode falar. Da terceira revolução industrial também há algumas divergências de quando ela começou. Para alguns estudiosos, começou quando a ciência descobriu a possibilidade de utilizar a energia nuclear, e também para alguns cientistas começou quando houve a invenção da bomba atômica, né? Sim, isso aí foi principalmente na terceira revolução industrial, onde uma divergência entre os cientistas norte-americanos, dos Estados Unidos, e os cientistas europeus. Para os europeus, a terceira revolução industrial começou quando o ser humano começou a incluir a energia, começou a estudar a energia nuclear, para fazer a bomba atômica, não somente, mas a energia nuclear. Não sei se vocês sabem, mas a energia lá na Europa, praticamente toda ela é de usinas nucleares. Já para os cientistas norte-americanos, não, que a terceira revolução industrial só iniciou
após o descobrimento, né, da bomba atômica, onde eles conseguiram fazer a bomba atômica. Dali em diante começou a terceira revolução industrial. É a única data que pode dar alguma interferência sobre ela. O nosso livro traz como se a terceira revolução industrial ela começou após você estudar sobre a energia atômica, quando começaram a surgir os primeiros reatores, quando começaram a fazer primeiros tipos de transformação de energia atômica em energia elétrica, entendeu? Então foi a primeira, para o nosso livro, ele vai abordar essa, como se fosse a data principal. Tudo bem? Professor, Oi, pode falar. você é a favor, se pode se dizer assim, do aumento do uso da tecnologia e das máquinas nas indústrias e do aumento da inclusão da tecnologia no nosso cotidiano? Olha, a favor, como posso dizer assim, sim, sou a favor, sim. Por quê? Conforme o nosso estilo de vida hoje, se não fosse essa inclusão das máquinas, seria muito complicado você ter a vida que nós temos hoje. Por exemplo, para construir um celular, uma máquina, ela vai fazer o chip, por exemplo, de forma que o ser humano nunca iria conseguir. Entendeu? Por exemplo, para construir um chip, por exemplo, do nosso celular, do nosso computador, um ser humano não conseguiria desenhar ou conseguiria montar um chip com todas as ligações tão pequenininhas, que estão na casa já dos nanômetros, com a mão. Teria que ser realmente uma máquina. Eu não sou a favor a troca de, por exemplo, total da mão de obra do ser humano pela máquina. Por exemplo, uma empresa de alimentos, onde ela pega os frangos, por exemplo, uma máquina mata o frango, a outra depena o frango, a outra corta os frangos, a outra embala o frango e o ser humano está ali olhando só. Aí eu não sou muito a favor, não. Eu gostaria que mais a participação do ser humano para até gerar emprego, gerar renda e ter essa transformação. Agora, quando eu falo de alta tecnologia, alguns setores não tem como. Eles precisam do uso da máquina. Entendeu? Entendi. Então, em algumas áreas eu sou a favor, e em outras áreas eu não sou tão a favor assim, não. Mas, no geral, eu sou a favor do uso da tecnologia, sim. Porque, conforme o nosso consumo hoje, para a produção tem que ter máquina, não tem como. Senão é muita gente para pouco produto. Entendeu? Aqui, ó, uma das tecnologias da quarta revolução industrial, ó, é o uso massivo da tecnologia na fábrica, principalmente com a internet, o uso de dados. Já a energia solar também tem crescido muito. Como falei, é a energia do futuro. Provavelmente, vocês, na casa de vocês lá, quando vocês tiverem a casinha de vocês, forem casados, forem papai, mamães, vocês terão aí a sua energia, da energia solar, com placas solares parecidas com essas. Então, é energia do futuro. Então, são tecnologias que vêm da indústria 4.0. Olha aqui, outra tecnologia da indústria 4.0, ó, a que nós estamos fazendo aqui agora, ó, a nossa videoaula. Essa videoaula aqui só funciona por conta dessa quarta revolução industrial. Por quê? Porque o aumento da evolução da internet, onde eu posso ter alunos e professores totalmente virtuais, conversando, dialogando, aprendendo, trocando experiências, e essa ideia ela só vem através da quarta revolução industrial. Bom, para a aula não ficar muito longa, eu vou dividir essa aula em duas partes, ok? Essa é a primeira parte da revisão. Acompanhe a próxima, que nós vamos estar falando da segunda parte da revisão. Abraço, tchau, tchau.